E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou passar aqui para vocês para a gente resolver aquela questão, as questões, né, que eu passei para vocês de tarefa de casa, tá? Então, a gente terminou de ver ali as funções orgânicas. Teve algumas que eu não trabalhei com vocês, mas está aqui no livro, que inclusive foi cobrado em alguma dessas questões. Mas, igual eu falei para vocês, coloquei só as mais importantes ali, o restante não tem tanta diferença assim, né? São importantes, mas não tanto para a gente dedicar um tempo maior. Beleza? Então tá lá no livro, então é isso daí. Então, seguinte, quatro questõezinhas para a gente fazer hoje, tá? Algumas delas aí a gente não passou sobre algumas funções orgânicas oxigenadas, vou passar isso um pouquinho mais para frente para vocês, né? Para a gente compensar isso daí. E aí, nessa nossa aula de hoje, a gente faz esses exercícios aí baseados nessa parte que seria a nossa, as nossas funções orgânicas aí de nitrogenada, né? Então aqui a gente tem a nossa tarefinha, né? As nossas questões aqui. E a gente vai fazendo cada uma delas aí, beleza? Então, primeiramente, o que a gente tem aqui durante a Guerra do Vietnã, foi usado um composto chamado agente laranja, que atuando como desfolhante das árvores, impedia que os soldados vietnamitas, ou Vietcongs, se ocultassem nas florestas durante os ataques dos bombardeios. Esse material continha uma impureza resultante do processo da sua fabricação altamente cancerígena, chamadas dioxina. As fórmulas estruturais para esses compostos são apresentadas a seguir. Então aqui ele me dá o que seria essa dioxina e ali ele também me dá o que seria o nosso agente laranja, né? O composto que seria o agente laranja. Esses compostos apresentam em comum as funções, então ele quer que a gente diga que função ali os dois, né, vão ter, que seria no caso as funções que ambos vão apresentar. Então aqui, antes de tudo, né, a gente consegue observar o seguinte, tá? Peraí, deixa eu ver só tá, se eu peguei a certa aqui, né? Mas vamos lá. O que a gente consegue observar aqui nesse nosso primeiro composto? Antes de tudo, eu consigo ver oxigênios, né? E eu também consigo ver aqui, ó, átomos de cloro, coisa que eu não falei para vocês em sala, tá? Mas quando você tem um halogênio ligado a uma cadeia carbônica, você vai chamar isso daqui de haleto, tá? Então, opa, isso aqui não, circulou errado. Você vai chamar isso daqui de haleto. Então, o que são os halogênios? São aqueles elementos que estão lá na penúltima coluna da tabela periódica. Flúor, cloro, iodo, bromo e por aí vai. Então, esses elementos eles formam uma classe chamada de haletos. E aqui a gente consegue ver que tem cloro nessa molécula e cloro nessa outra molécula também. Então, as duas têm em comum a função haleto, né? Então, aqui a gente já poderia, inclusive, já marcar a correta ali. Mas vamos lá. Ah, não, tem essa aqui também que tem haleto. Vamos analisar aqui agora esses oxigênios ali. Já defini quem são esses cloros, vamos analisar os oxigênios agora. Em relação a esses oxigênios aqui, a gente tem que ter muita cautela em classificar eles, tá? Aqui eu consigo ver que esse meu oxigênio, ele está ligado a um carbono e a outro carbono, né? Esse nosso oxigênio ali, ele é um heteroátomo. Ele está dividindo a nossa molécula em duas. Eu tenho duas cadeias carbônicas ligadas a esse meu oxigênio. Logo, a função orgânica aqui é o éter, que a gente não pode confundir com o éster. O éster é o que? É uma carbonila ligada a um oxigênio heteroátomo, tá? Então aqui continua a cadeia, mas aqui o seu oxigênio heteroátomo, ó, ele está diretamente ligado a uma carbonila, que é uma dupla ligação de carbono e oxigênio. Então ali é um éter, e esse daqui, ó, a gente consegue ver que é um carbono fazendo a dupla com oxigênio. Isso daqui é uma cetona, né? Não, por quê? Esse meu carbono também está ligado a um grupo OH.
Então, tudo isso daqui é uma função orgânica, que a gente chama de ácido carboxílico. Beleza? Essas são as funções do nosso agente laranja. Agora, da nossa dioxina, a gente tem só esses oxigênios aqui, ó. E esses oxigênios, eles estão ligados a carbono somente. Não é carbonila nem nada disso, é só carbono. Então, os dois aqui são éter. Então, as funções orgânicas comuns aos dois é o que? Éter e haleto orgânico, né? Então, ficaria a nossa letra C ali. Vamos para a nossa 2. As fórmulas representam as estruturas moleculares da benzocaína, substância empregada como anestésico local, e do ácido paraminobenzoico, PABA, uma das vitaminas do complexo B. Escreva o nome da função orgânica nitrogenada presente nas duas substâncias e o nome da função orgânica oxigenada presente no PABA. Então vamos lá. Primeiramente, função nitrogenada, vou procurar os nitrogênios. Achei uma aqui e achei outra aqui. Beleza. Quando a gente tem função nitrogenada, né, a gente tem algumas que a gente passa, e eu passei para vocês, que são as mais importantes, digamos assim. A gente tem várias, mas as mais importantes. A gente tem a amina, que é quando você tem o nitrogênio aqui, e ele pode estar ligado a hidrogênios ou cadeias carbônicas, né? A gente também tem as amidas, que é quando você tem esse mesmo nitrogênio aqui ligado a uma carbonila, tá? Isso é uma amida. A gente também tem as nitrilas, que é quando o seu carbono ali faz uma tripla ligação com o nitrogênio, tá? A gente também tem os nitros, que é quando você tem a função orgânica NO2, tá? Essa aí eu não passei para vocês, mas é uma das que a gente tem também. E todas essas que eu desenhei para vocês, qual delas se parece mais ali? A amina, né? Então isso daqui é uma amina que a gente chama de amina primária. É o nitrogênio ligado a dois hidrogênios ligados a uma cadeia carbônica. Que cadeia carbônica é essa? Essa cadeia carbônica aqui é o nosso anel aromático. Esse é o nosso R, tá? Então, esse daqui, a nossa função nitrogenada que a gente tem ali, é a amina. Consequentemente, a que tem lá do outro lado também é a mesma coisa, tá? Esse aqui é o nosso R, nosso radical ali. E esse vai ser o desenho do que é ali, né? Então, a gente tem uma função amina, certo? Porém, a gente precisa classificar a outra que tem ali também. A função oxigenada presente somente no PABA é qual? Aqui é um carbono fazendo uma dupla com oxigênio ligado a um grupo OH, que é uma hidroxila. Isso daqui é um ácido carboxílico, tá? E ácido carboxílico, ele sempre vai vir no carbono terminal, ele sempre está nas pontas da sua molécula. Como ele só pede somente ali da nossa molécula PABA, né, da nossa vitamina B ali, do nosso complexo de vitamina B, a gente só nomeia essa. Mas qual é o nome dessa nossa função aqui? Isso é um éter e isso é uma cetona, né? Cetona porque ele está aqui fazendo uma dupla com oxigênio no meio da nossa cadeia carbônica, né? Não. Por isso que a gente tem que analisar a molécula como um todo e os seus arredores. A gente tem um carbono aqui que faz uma dupla com oxigênio e uma simples com oxigênio heteroátomo. Ele divide a nossa molécula, ele divide as cadeias carbônicas ali. Então, isso tudo é uma função orgânica. Qual? Éster, tá? Então, o nome da função orgânica oxigenada presente no PABA é ácido carboxílico e a função orgânica nitrogenada nas duas é amina. Que são essas duas que eu passei ali, tá? Seguindo, a maior disponibilidade dos alimentos, em especial os industrializados, resultou no aumento da incidência da obesidade, tanto em crianças como em adultos. Em função disso, tem se tornado comum a procura pelas denominadas dietas milagrosas que, em geral, oferecem grande risco à saúde, também
grande risco à saúde. Também tem sido desenvolvidos aí diversos medicamentos para o emagrecimento com menores tempos e esforços. Uma das substâncias desenvolvidas com essa finalidade é a sibutramina, comercializada com diversas denominações e cuja fórmula estrutural é apresentada a seguir. E ele me dá a estrutura da nossa molécula ali. Com base na fórmula estrutural, é correto afirmar que apresenta, letra A, apenas anéis não aromáticos. Vamos lá. Um anel aromático, você precisa ter um ciclo, e dentro desse ciclo você tem que ter duplas alternadas. O que é isso? Você tem uma dupla ligação aqui, então a próxima é simples, depois é dupla, simples, depois é dupla, né? Nesse caso aqui eu desenhei um benzeno, mas isso também pode acontecer com outras estruturas aí, tá? Então, no caso aqui da nossa molécula, a gente tem anéis não aromáticos? Temos, né? Porém, a gente tem aqui apenas anéis não aromáticos? Não. Aqui eu tenho que seria um benzeno, que é um anel aromático, logo já caiu por terra ali a nossa letra A. B, apenas anéis aromáticos? Não, ó. Aqui a gente também tem um anel, a gente também tem um ciclo, e ele não é aromático. Então essa daqui também está errada. A gente tem os dois, tá? Anéis não aromáticos e aromáticos também. Cadeia heterogênea, como é que a gente sabe que é uma cadeia heterogênea? A gente vai observar se tem algum elemento entre os carbonos, tá? Diferente de carbono e hidrogênio. Se a gente ver aqui, ó, eu tenho cloro. Esse meu cloro, ele divide a molécula em duas? Não. Aqui esse meu cloro se liga a um carbono, mas aqui, ó, ele não está ligado a nada. Então ele não é um átomo heterogêneo, beleza? Agora se a gente pegar aqui o nosso nitrogênio, ó, ele se liga a um carbono, a outro carbono e a outro carbono. Ele está ligado a 3 carbonos diferentes. Ele está dividindo a nossa molécula. Então ele é um átomo heterogêneo. Só dele ser um átomo heterogêneo, ele torna a nossa cadeia heterogênea também. Então a nossa correta é a letra C. Fórmula molecular, como é que você ia fazer para verificar isso daqui? Primeiramente, contar os átomos, tá? Então o que você ia precisar antes de tudo? Destacar o que são os carbonos, né? Então aqui nesse caso, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bateu ali com o que ele trouxe, né? C17. Agora, os nossos hidrogênios, o que a gente tem que fazer ali? A gente tem que destacar eles, né? Como que a gente destaca eles? A gente vê quantos hidrogênios podem caber ali. O carbono faz 3 ligações, então cabe um hidrogênio. Aqui é a mesma coisa. Aqui ele já faz 4, então não cabe nada. Aqui cabe um hidrogênio, aqui cabe outro. Aqui também não cabe porque ele já faz 4 ligações. Aqui ele também já faz 4 ligações. Aqui cabem 2 hidrogênios. Aqui também. E aqui também. O restante ali já está exposto, né? Aqui ele já desenhou carbono, hidrogênio, então tá bem na cara o que é hidrogênio ou não ali. Então, vamos contar aí a quantidade de hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então aqui a gente tem 26 átomos de hidrogênio. De nitrogênio a gente tem somente um. E ali do nosso cloro a gente tem somente um também, né? Então ficaria essa estrutura aí. Beleza. Então já sabemos que não é aquela lá, né? Errado. Terceira, última na verdade, né? Função amida. Tem uma função amida ali? Não, né? Amida é uma função nitrogenada. Porém, o nitrogênio que está aqui, ó, ele não é uma função amida. Ele é uma função amina, uma amina terciária. Ligada aqui, ó, a 3 cadeias carbônicas. Para ele ser uma amida, esse nitrogênio teria que estar ligado diretamente a uma carbonila, que é o oxigênio fazendo a dupla com o carbono lá.
E 4, para a gente finalizar, 4? Analise a fórmula estrutural do aspartame. Ele me dá a função ali do nosso aspartame, inclusive, né? Ele já circula ali. A geometria do carbono presente na carboxila e o grupo funcional circulado são na figura são, respectivamente. Então, vamos lá, ele pede a geometria do carbono presente na carboxila. O que é uma carboxila? Uma carboxila é a função aqui, ó, é o grupo funcional, o nome daquele grupo funcional ali, que forma o ácido carboxílico, tá? Então aquilo ali é uma carboxila, beleza? E ele também pede para a gente escrever o nome do que seria esse grupo funcional que tem esse círculo aí em volta, né? A gente acabou de ver que quando você tem um nitrogênio, você tem duas possibilidades, tá? Esse nitrogênio heteroátomo aí. Você tem duas possibilidades. Ou é uma amina ou é uma amida. Como é que você tira a prova? Você olha os seus arredores ali do seu átomo de nitrogênio. Se esse seu nitrogênio aqui, ó, não tivesse ligado a um carbono que faz uma dupla, isso seria uma amina, igual a gente tem aqui, ó. Mas esse nosso nitrogênio ele está ligado diretamente a um carbono que faz uma dupla com oxigênio. Então isso daqui, na verdade, é uma amida. Beleza, mas como é que a gente faz para descobrir ali a geometria daquele cara? A gente ainda não viu, vou até olhar o livro de vocês para ver sobre isso daí, sobre hibridização, tá? Porque se a gente tivesse visto já sobre hibridização, a gente já saberia a geometria rapidamente dali desse nosso carbono. Mas como a gente ainda não viu, vamos aos métodos antigos aí, né? Viu em forma de revisão, obviamente, tá? Como é que a gente vai determinar ali a geometria? Primeiramente, como é que a gente determina a geometria? Número de ligantes e se tem elétrons par, né? Par de elétrons livre no átomo central. E ele quer saber a geometria do carbono. Quantas ligações esse nosso carbono está fazendo aqui? Ó? Ele faz uma, duas, três, correto? Ele faz uma dupla e duas simples aqui. Ele tem é, três ligantes ao seu redor, né? Ele tem o oxigênio, o carbono e o grupo OH aqui, ó. Então, ele tem três ligantes. Quando você tem três ligantes, você tem duas possibilidades de geometria. Ou ela vai ser trigonal, ou ela vai ser aqui também piramidal. Qual é a diferença entre as duas? Você vai ter que observar aí qual é a que tem par de elétrons livre. Quando você tem par de elétrons livre, quando você desenha aquelas estruturas de Lewis ali, o que acontece? Você vai ter ali uma deformidade da geometria e você vai ter uma estrutura piramidal. Agora, se você tem aqui uma estrutura com três ligantes no seu átomo central, mas ele não tem par de elétrons livre, você tem uma estrutura trigonal, tá? Então, nesse caso, como que a gente sabe se o carbono tem par de elétrons livre ou não? Vamos lá. Primeiro postulado de Kekulé. O carbono é tetravalente. Ele tem 4 elétrons aqui e ele consegue fazer ligações onde esses 4 elétrons vão fazer essas 4 ligações ali. Então, no caso, o que está acontecendo ali quando ele faz aquelas ligações ali, né? Primeiramente, ele está ligado a outro carbono lá em cima, né? Então, só vou redesenhar tudo aquilo ali. Depois, ele também faz uma simples com OH aqui embaixo, né? E eu vou desenhar bem de boa, né? Pra gente não precisar deixar isso daqui mais complicado. E ele faz uma dupla com o oxigênio lá de cima, né? Então, nesse caso, o nosso átomo central, que é o carbono, ele tem par de elétrons livre? Não. Todos os elétrons dele estão fazendo ligação, não sobrou nenhum livre ali. Então,
A nossa estrutura desse carbono aqui especificamente é o quê? Trigonal plana, tá? Já para adiantar vocês já estudaram sobre isso, mas adiantando, como é que dá para a gente saber a geometria do carbono de uma maneira mais rápida, tá? Hibridização dele. O carbono ele consegue ter três tipos de hibridização: sp3, sp2 e sp. sp3 ela vai acontecer quando o seu carbono só faz ligação simples, tá? Todas as ligações aqui são do tipo sigma, tá? Todas as ligações simples ali. No sp2 você vai ter a seguinte situação, tá? No sp2 ali você vai ter uma ligação dupla e duas simples, beleza? Nessas duplas aqui você tem uma ligação π e uma ligação sigma. Na nossa trigonal planar aqui, ela sempre é tetraédrica. Na nossa sp2, ela sempre vai ser, aqui nesse caso, trigonal plana. E na sp, você vai ter o seguinte. No sp você tem dois casos, tá? Ou você tem duas duplas, ou você tem uma tripla e uma simples, tá? Nesse caso aqui, a gente vai ter duas ligações π e duas ligações sigma. E aqui a gente vai ter duas ligações π na tripla e uma ligação π ou sigma e uma ligação sigma ali também. Todas essas estruturas são lineares. Então, outro jeito de você saber a geometria é sabendo a hibridização. Sabendo que esse nosso carbono aqui é sp2, eu já sei que ele é de uma geometria trigonal plana, né? Tem aquele macete de você separar os dedos assim, né? Então, quatro ligações simples, você tem três espaços aqui, sp3. Agora, você tem uma dupla e duas simples. Aqui eu tenho dois espaços entre os meus dedos, então é sp2. Ali eu tenho duas duplas, ó. Então só sobrou um espaço, então é sp. Ou então eu tenho uma tripla e uma simples, sobrou um espaço entre os meus dedos, então é SP também. É um bom jeito de ser lembrado disso daí. Então, sobre aqui essa parte de funções orgânicas, imagino que esteja de boa, né? E aí a gente já pode partir para os conteúdos mais para frente, que são de isomeria, a gente fecha essa parte de orgânica todinha aí. Beleza? Então, a gente fica por aqui, beleza? E a gente se encontra aí nas nossas aulas semanais, beleza? Falou!